Hoje vamos iniciar nossa apresentação sobre prevenção contra choques elétricos. Primeiramente, quem somos? Somos um grupo do projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba, atuando desde 2018, composto por professores e alunos dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia de Energias Renováveis. Organizamos palestras educativas em escolas da rede pública, fazemos inspeções nas instalações elétricas da universidade e capacitações internas. Devido à atual situação pandêmica do mundo, estas palestras, que deveriam ser feitas de modo presencial nas escolas, foram organizadas de forma remota. E a apresentação será composta por 5 módulos. Primeiro, uma breve abordagem sobre os principais acontecimentos históricos da eletricidade, junto com algumas definições. Segundo, tipo de choques e alguns dados estatísticos. Terceiro, efeitos e consequências. Quarto módulo será composto por como prevenir e primeiros socorros. Quinto e último módulo será composto por curiosidades. Mas hoje vamos abordar apenas os principais fatos históricos e o que é eletricidade. Preparados? Vamos viajar no tempo? No século VI a.C., Tales de Mileto percebeu que ao esfregar um âmbar com um pedaço de couro de animal, o âmbar começava a atrair alguns objetos leves, como uma pena, dando surgimento aos primeiros conceitos da atração entre partículas. Uma breve curiosidade é que a palavra eletricidade vem do grego elektron, que significa âmbar. Em 1650, Otto von Guericke construiu a primeira máquina eletrostática. Ele comprovou a existência de forças atrativas e repulsivas de natureza elétrica. Benjamin Franklin, em 1752, criou o primeiro para-raios, com o famoso experimento da pipa. Numa tempestade, ele soltou uma pipa de papel por um pedaço de fio de metal e amarrou uma chave, também de metal, no fio. Percebeu que a carga elétrica vinda do raio descia pelo dispositivo, comprovando que existia corrente elétrica da natureza e em grandes proporções. Em 1831, Faraday criou o primeiro dínamo, que é basicamente uma máquina que transformava energia mecânica em energia elétrica. Thomas Edison, em 1879, inventou a primeira lâmpada incandescente a ser comercializada. Outro fato importante, em 1887, Nikola Tesla criou o modelo de transmissão de energia, que é esse modelo que usamos até hoje. Um ponto interessante a comentar é que, diante de tantas descobertas e inovações, houve um fato que ficou conhecido como Guerra das Correntes, uma discórdia entre Tesla e Thomas Edison, onde Tesla era a favor da corrente alternada como forma de distribuição de energia e Edison defendia que a melhor forma de se distribuir energia era com corrente contínua. Mas vocês devem estar se perguntando, o que é corrente contínua ou alternada? Calma, que eu vou explicar. A corrente contínua simplesmente não muda de valor e também não muda de sentido, enquanto a corrente alternada muda o seu valor e sentido. E onde as encontramos? Muito simples. A corrente alternada está presente nas tomadas das nossas residências, por exemplo, e a corrente contínua presente em uma pilha que temos no nosso controle remoto. Antes de abordarmos sobre choques elétricos, é necessário entendermos alguns conceitos.
O que é eletricidade? Sabemos que a eletricidade está em tudo ao nosso redor. Na lâmpada acesa, na TV, no celular e em fenômeno natural, como, por exemplo, o raio. Ela se resume a um conjunto de fenômenos físicos originados por cargas elétricas, elétrons, estáticas ou em movimento. Um movimento ordenado de elétrons que origina uma corrente. Não podemos falar em eletricidade sem definirmos o que é tensão, corrente e resistência elétrica. Aqui, tensão será representada pela letra V, corrente pela letra I e resistência pela letra R. Para saber a relação entre eles, vamos fazer uma analogia entre um sistema hidráulico, uma caixa d'água, por exemplo, e um circuito elétrico simples. Vamos observar inicialmente a caixa d'água. Sabemos que, para a água descer, precisamos que a caixa esteja em uma determinada altura, ou seja, precisamos de uma energia potencial para a água fluir. Em analogia ao circuito elétrico, essa energia seria a minha fonte de tensão e a água fluindo seria a minha corrente. Ainda analisando a caixa d'água, sabemos que se fecharmos a torneira, a passagem de água irá diminuir, ou seja, a torneira é uma resistência à saída de água. É exatamente o que acontece com uma resistência elétrica. Ao aumentarmos a resistência, diminuirá a passagem de corrente. Ou seja, a resistência produz uma dificuldade para a corrente passar. Quanto maior essa resistência, menor a corrente no meu circuito elétrico. Chegamos a uma das principais relações do circuito elétrico. V é igual a R vezes I, conhecida como lei de Ohm, a qual é utilizada para obter os valores de tensão, resistência e corrente. Representamos esse circuito simples ao lado, onde temos as seguintes equivalências. A fonte de tensão é representada por uma pilha, a resistência por uma lâmpada e a corrente está fluindo pelo fio para acender a lâmpada. Esse foi o nosso primeiro contato. Espero que tenham gostado e compreendido o assunto e acompanhem nos próximos módulos. Obrigada pela atenção e nos siga no Instagram.